Shalom, shalom a todos vocês, meus amores, meus irmãos, minhas irmãs, Haverim, Haverot, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos meditar no Sefer Shemot. Claro que essa meditação ela abrange de maneira resumida os capítulos 21 até o capítulo 24, verso 18. E eu estarei assim construindo um pequeno comentário em cima do comentário que o Rosh Maurício fez a respeito desse estudo, o qual nós chamamos de Mishpatim. Claro que eu só vou ler o primeiro versículo do capítulo 21 de Êxodo e estarei lendo o que ele esboçou e fazendo alguns comentários. Claro que os meus comentários são de responsabilidade minha, né? Mas eu vou ter como base essa postagem, esse pequeno esboço do Rosh Maurício, do Brit Olam. E o verso 1 do capítulo 21 diz: E estas são as leis que porás diante deles. Em hebraico seria Vayale Hamishpatim Asher Tassim Lefanechem. Ou seja, acabei de ler em hebraico o verso 1 que diz: estas são as leis que porás diante deles. Então aqui nós temos a palavra leis, que é a palavra mishpatim. E vamos seguir aqui a ideia, e eu estarei fazendo alguns comentários dentro daquilo que o nosso querido Moré, ou professor, esboçou. Ele fala que mishpatim em hebraico significa leis civis, ou seja, é uma categoria de normas que são básicas para a vida social, são básicas para a vida em família e em comunidade. Por isso que a palavra mishpatim não necessariamente estão ligadas às questões religiosas, porém, ela está diretamente relacionada entre o homem e seu semelhante. Essas leis, esse mishpatim, essa categoria, que as leis do Eterno são divididas em 3 categorias, e a primeira é Mishpatim, a outra é Endot e a terceira é Hukim. Então essas leis Mishpatim, elas são compreensíveis, elas devem ser levadas ao campo da racionalidade, em essência, despertando a razão, despertando esse ser da consciência existente nessas leis para facilitar o bem comum entre as partes. Ele diz que isto é, racionais em essência, ou seja, os mishpatim, ela tem a categoria de racionalidade, elas são lógicas, elas são para, volto a repetir, esse trato homem para com homem, e assim sendo, ela é facilmente reconhecida, bem como a sua prática e utilidade. O grande problema da igreja, ou de muitos hoje, é não compreender os aspectos fundamentais daquilo que se contém a lei, da essência da lei. Alguns chegam a afirmar que Cristo anulou, cancelou, que Cristo jogou na lata do lixo a lei do Eterno, quando na verdade isso não é verídico, isso é mito, isso é uma falácia. Mas também entendo que por muitos séculos a lei do Eterno foi taxada como ridícula, retrógrada, ineficaz, ineficiente, foi dada por um Deus que parecia que não conhecia a raça humana. Mas isso é balela. Mas quando nós mergulhamos no conceito da essência, como o próprio Senhor Yeshua disse que a letra ela tem o seu conteúdo, mas ela também contém a sua essência, ela contém a sua vida, o que está por trás. Quando a gente interpreta a lei só pela letra, ela vai trazer morte. Mas quando nós conseguimos extrair dessas letras a sua essência, o que a Bíblia chama de vida, a vida da outra pessoa é transformada de maneira assim, fantástica, extraordinária. Mas eu sei que isso demanda um pouquinho de tempo, é necessário tirar algumas carapaças,
algumas estruturas que foram construídas que servem às vezes como a prova de lei, né? Um colete à prova de lei, um colete à prova do Velho Testamento. Então esse colete precisa ser retirado, mas para ser retirado também precisa-se de muita cautela para aquele que vai ser o ajudante ou o incentivador de tirar esse colete. Mas isso leva, como eu já disse, um pouquinho de tempo. Bom, então nessa porção, do capítulo 21 ao capítulo 24, verso 18, ela contém inúmeros significados, ou seja, as suas leis. Quando ela vai alcançar as suas categorias, ela vai encontrar o seguinte: ele fala que essa porção contém um número significativo de leis daquelas e outras categorias, como mitzvot e hukim, que são leis ligadas ao âmbito espiritual e também da avodá. Não existe a palavra adoração no Velho Testamento. O que existe é avodá. Então, o que seria adoração no conceito hebraico do Velho Testamento e também do Novo? Avodá está relacionada ao trabalho, ao serviço, aquilo que eu realizo em nome de e para ele. Ou seja, o que envolve, o que se refere àquilo que faz com que eu pratique, que eu traga a existência de forma material, é chamado de avodá, que no nosso bom português hoje é chamado de adoração. Em outras palavras, deixa essas outras palavras de lado. Leis que não necessariamente podemos identificar a sua razão de existência, ou seja, existem conceitos dentro dessa divisão chamada de hukim, que são os mandamentos que nós não entendemos, são mandamentos ultra-racionais, está além de qualquer explicação. São mandamentos que o Eterno direciona ao seu povo, que não explica o porquê deles existirem. E é chamado pelos judeus, pelos grandes sábios, de mandamentos do amor. São aqueles mandamentos que você não compreende, que você não sabe o porquê deles existirem, mas você os obedece porque você ama a Kadosh Baruch Hu. Você se devota a ele, e independente de entender os mandamentos ou não, você se submete à vontade soberana dele. E essa mesma porção, do 21 ao 24, né, do livro de Êxodo, relata também as leis para os escravos hebreus, sobre o matrimônio da escrava hebreia e as leis de redenção destes escravos para ser libertos, e quando libertos, ela também trata das obrigações com as esposas e respeito dos filhos aos pais. Contém normas de obrigação do tribunal de julgar leis de diversos casos, circunstâncias e danos variados, bem como estabelecimento de múltiplas penas e juízo. Leis a respeito de decisões e julgamentos, contra a perversão da justiça, a corrupção e suborno, contra a idolatria e feitiçaria. E ainda estão inseridas nesses capítulos as leis contra agressões familiares e social, proibições de maldições aos líderes e às autoridades, opressão ao órfão, ao estrangeiro, à viúva e ao pobre. Contém também leis para ajudar aos necessitados com doações e empréstimos e leis de proibição de pagamento e recebimento de juros. Estão descritos ainda leis ligadas ao tratamento dos animais, da ingestão de animais treifa, ou seja, que são aquelas carnes que é proibido dos servos de Deus comerem. Também está a proibição de mistura de carne com leite, lei de sacrifícios e oferendas de peças e as demais Yom Tovim. A palavra Yom Tovim, Yom é dia ou dias e Tovim bons, ou seja, são as festas fixas, como Pessa, Páscoa, Shavuot, Pentecoste, Sukkot, Tabernáculos, Yom Kippur, a Redenção, Yom Teruah, que é o dia do toque da trombeta, e outras festas que estão determinadas em Yom Tovim. Isso está muito bem claro lá em Vaikra, Levítico, se eu não estou equivocado, capítulo 23. Agora, olha que interessante, dentro desse escopo doutrinário de leis, elas também se encontram do capítulo 21 ao capítulo 24,
as leis agrícolas para a observação da Shemitah, sabe o Shabat de descanso que acontece de 7 em 7 anos, a guarda do Shabat, leis sobre os dízimos dos produtos agrícolas, das dádivas oferecidas nos Yom Tovim, nessas festas fixas, a separação das primícias ao templo. E logo após a relação destas leis, esses capítulos relata que o Eterno diz a Moshe Rabbeinu, a Moisés, nosso mestre, que enviará um anjo que guiará seu povo até a chegada de Eretz Israel, a terra de Israel, afastando os inimigos para a conquista da terra. Hashem, ou seja, o Eterno ordena que Moisés suba ao Ar Sinai, que é o Monte Sinai, e ali, né, antes dele subir, o próprio Deus, nessa porção, ele vai designar Arão e Hur para serem os líderes que assumiriam no período desses 40 dias que Moisés estaria no Monte Sinai, e ali receberia as tábuas da revelação espiritual que seria dada a todo o povo de Israel. Você percebe que é algo muito rico, como toda a Bíblia é. Aí aqui cabe duas perguntas, na verdade 3. A primeira é: por que estudamos todas as leis da Torá, mesmo aquelas cujo tema não subsiste em nosso tempo, como as leis referentes aos escravos e leis de tipo de juízo de pena capital? Ou seja, a pena capital é aquela que, quando alguém era pego em flagrante adultério, ambos, tanto ele como ela, que estavam em adultério, era levado diante do tribunal, era julgado, e a pena capital, se a coisa fosse realmente provada pela boca de 2 ou 3 testemunhas, essas pessoas seriam mortas. E a dos escravos já não existe. Como muitas outras, como a questão do próprio dízimo, que deveria ser levado até o templo sagrado para ser apresentado diante de Deus por via das mãos dos sacerdotes. E muitas outras leis que se baseia na evidência, ou seja, na presença do templo e dos sacerdotes. A segunda: qual seria a utilidade do estudo destas leis em nosso presente século? Ou seja, se existe uma mentalidade que as leis do Velho Testamento já não são válidas, não tem valor para nós hoje, então como é que elas podem se tornar importantes para o nosso estudo no nosso século? E o que esses estudos, que essa porção nos ensina hoje? Ele diz assim: olha, quando estudamos essas diversas leis, não podemos somente nos limitar em meditá-las em suas perspectivas mais comum e literal. Contudo, devemos entender o raciocínio da Torá, de modo a nos ligar a aspectos mais profundos de ensino, não por meras regras ou por diretrizes frias e sem almas, mas com entendimento e conteúdo segundo as leis da lógica espiritual, da qual elas perpassam. Os mandamentos da Torá se relacionam entre elas e todas estão ligadas a uma só essência, uma só revelação, uma só verdade que não é contraditória, ou seja, todas as leis fazem parte de um todo. É como se você puxasse uma linha e nela você colocasse todos os anéis, os 613 anéis, né, que alguns dividem os mandamentos em 613 mandamentos, tá todos eles aqui. Honra pai e mãe, não coma isso, pratique aquilo, estão todas aqui, todos os elos. E seja onde você for cortar nessa linha, aonde você cortar, naturalmente esses elos que contêm cada especificidade dos mandamentos, elas irão cair. Então, mesmo que elas não sejam, todas elas, ou a sua grande maioria, não sejam válidas hoje por uma série de outros fatores, elas estão interconectadas e elas têm verdades profundas que nos vai fazer entender melhor o Brit Hadashah, o Novo Testamento. Sem elas, sem esses fundamentos, nós não saberíamos entender tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário.
Então, antes de se aprofundar em qualquer dimensão espiritual que está imbuída a palavra do Eterno, devemos nos conscientizar da essência de todas as leis, da essência de todos os mandamentos e estatutos. Ao perguntarem a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo, qual era a principal mitzvah, o principal mandamento, ele respondeu, abre aspas, amarás Adonai Elohenu de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo a ti mesmo. Agora presta atenção no detalhe. Destes dois mandamentos dependem. É como o seguinte, as duas estacas que seguram a linha, Deus e o próximo, que é justamente essa linha que liga, é como se estivesse aqui, ó. Essas duas estacas aqui representam Deus. Por isso que os mandamentos vêm dele, parte dele e termina nele. Porém, todos os outros mandamentos, elas estão fixas aqui. Eu não tenho nada que eu possa colocar aqui. Elas estão fixas aqui. Então aqui está cheio de argola. Então, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo, essa linha, como a ti mesmo. Olha só, desses dois mandamentos dependem toda a lei, ou seja, tudo que está aqui dentro. Tudo que corre aqui dentro desse fio. Então, se nós não entendermos isso de maneira clara, óbvia, eu sei que não é tão fácil, nós não iremos entender tudo que o Eterno está querendo falar conosco, mesmo em mandamentos que hoje não são tidos como... Eita, minha netinha! Tido como não válidos ou como não praticável nos dias de hoje. Isso é muito sério. Vai lá na mamãe, vai. Quer ficar aqui? Então fica. Por isso que desses dois mandamentos dependem toda a lei. Não é desses dois mandamentos dependem alguns mandamentos. Desses dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Então está Mateus 22, 37 ao 40 e também Lucas capítulo 10, verso 27. Então todas as leis, elas estão baseadas no amor a Deus e no amor ao próximo. Sem esses dois mandamentos, é um resumo, esses dois mandamentos, nós não teremos condição. Se nós desprezarmos os outros mandamentos e somente desses dois, nós não teremos condições de praticá-lo de maneira plausível, de maneira o mais completo possível. Por isso que Jesus disse, eu não vim abolir a lei. Pelo contrário, eu vim completá-la. Eu vim dar sentido pleno para ela. Isso é maravilhoso. Por isso que Yeshua, ele vai aqui, por isso que a gente entender um pouquinho do contexto histórico, o que Jesus está fazendo aqui é nada mais, nada menos do que repetindo um dito, um estudo do Rav Hillel, porque ele faz um paralelo entre esses dois versículos, chamado de Passukim. Jesus aqui vai levar em consideração que Hillel levou de Deuteronômio capítulo 6, verso 5 e de Levítico capítulo 19, verso 18, a parte B. Então, sendo assim, sendo dessa forma, Mashiach nos mostra a essência e a mais profunda motivação para o cumprimento da vontade divina nos mandamentos que está e que dependem, elas correspondem ao amor. Então, para mim obedecer os mandamentos do Eterno, eu preciso amá-lo. E para mim obedecer os mandamentos concernentes ao meu próximo, que é o que nós estamos mencionando aqui na porção Mishpatim, as leis, os juízos, se não tiver essa característica do amor, eu não vou obedecer os mandamentos relacionados a Deus
e nem vou cumprir os mandamentos relacionados ao meu próximo. E se eu o cumprir, lembre que amor não é sentimento, amor é a competência, é a decisão competente de obedecer aos seus mandamentos, aos mandamentos de Deus, independente de entendê-los ou não, e isso que vai fazer toda a diferença na caminhada cristã. Por isso que o amor motiva o homem, ou seja, essa própria ação do homem, né, em amar, ele vai motivar o agir de Deus, vai motivar o Eterno a nos amar de igual modo. Porque o meu amor vai ser direcionado a Deus e Deus, por sua vez, vai direcionar o seu amor à humanidade. É por isso que em Yohanan, ou João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando a gente, já que o amor motiva o homem, perdão, acho que eu fiz uma confusão aqui. Quando Deus mostra o seu amor, quando Deus derrama o seu amor, quando Ele dá prova do seu amor pela raça humana, isso motiva esse homem, essa raça humana, ou pelo menos deveria motivar a amá-lo de igual modo, ou pelo menos retribuir esse amor. E nessa retribuição, os amores, em vez de se chocarem, que é diferente, o amor contra a indiferença se choca e se repelem. O amor retribuído é aquele amor que se chocam e se fundem. E nessa fundição, tudo aquilo que Deus gostaria de fazer com a raça humana de bondade acaba sendo derramado. É por isso que me veio agora à memória as duas testemunhas que o Eterno toma em direção a Israel quando dá o seu pacto para eles. Quando ele vai fazer o pacto com eles, Deus fala: eu tomo os céus e a terra como testemunha. Ou seja, a terra e os céus irão reagir positivo quando eles obedecerem aos mandamentos de Deus, e de maneira negativa quando eles desobedecerem aos mandamentos de Deus. E aí cria-se toda uma problemática espiritual, toda uma problemática material, onde quem sofre nessa história toda, quem é prejudicado nisso tudo, é o homem e a criação de Deus. Vamos para a segunda parte.